Queridos irmãos e queridas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja presente no meio de todos nós. Hoje vamos falar sobre o funcionamento das reuniões de intercâmbio mediúnico. Há uma dúvida, constante ainda em muitos, daqueles que se encontram no movimento espírita em saber se seria permitido ou não a participação de uma pessoa que não há nenhum conhecimento, da doutrina espírita participar de uma reunião de intercâmbio mediúnico. Seria permitido? Muitas vezes, membros, da equipe ou frequentadores da casa tentam, às vezes, convidar um parente, um amigo, para uma participação nessa reunião deste cunho, desse tipo de cunho. Será que seria permitido? Ou será que talvez essa pessoa que vai está simplesmente interessada, no movimento, na realidade, mais no fenômeno de que realmente em aprofundar os conhecimentos? Vamos ver então o que nos traz a espiritualidade a respeito desse assunto. É bom que lembremos, das recomendações de Kardec no que diz respeito. Divaldo Franco aqui vai nos dizer, inclusive, sobre as recomendações de Kardec a esse assunto, a esse ponto. Agora, é de nós pensarmos o seguinte: as manifestações que ocorrem durante uma reunião de intercâmbio mediúnico, muitas vezes pode ser uma reunião de desobsessão. Como essa pessoa terá então a compreensão do que se passa? Sem nenhuma base de conhecimento da doutrina, pode-se criar, inclusive, complicações ou interpretações equivocadas. Mas vamos então ao que nos traz então as respostas, que são dadas pelas perguntas, as respostas por Divaldo Franco, nas questões que são colocadas dentro desse livro Qualidade na Prática Mediúnica. Ok? Questão 46. Quais os critérios recomendados pelos mentores espirituais para permitir a frequência de pessoas à prática mediúnica? Na argumentação racionalista de Allan Kardec, antes de tentardes fazer alguém espírita, fazei-o espiritualista. Está o bom senso doutrinário, pois reunião mediúnica não é local apropriado para se incutir fé em quem não a possui. Esta lógica do codificador foi chamada de bronze. Desde que uma pessoa não pode acreditar que os espíritos se comuniquem, se não acreditar na sua existência. Nesse mesmo capítulo, ele faz uma análise a respeito das teorias que negam a realidade do mundo espiritual. Partindo do nada, examina as várias correntes religiosas e filosóficas para poder, através de deduções, chegar à certeza filosófica da existência dos espíritos. Posteriormente, nos capítulos sucessivos de O Livro dos Médiuns, faz uma análise dos vários tipos de mediunidade com as suas características. Assim, para que uma pessoa possa conscientemente participar da doutrina mediúnica, é necessário, em primeiro lugar, conhecer os postulados espíritas, inclusive a mediunidade. É muito comum pessoas envernizadas de falsa cultura dizerem: eu não creio. Deixam a impressão de que o fato delas afirmarem que não creem dá-lhes autoridade para negar a realidade. Embora alguém assevere a sua descrença, não invalida a existência real do que nega, em nenhum ângulo. Por isso é necessário que a pessoa tenha percorrido antes o caminho da cultura espírita, em torno do assunto para chegar a uma conclusão positiva ou negativa. O espiritismo é, sobretudo, uma doutrina de bom senso. A mediunidade funciona como porta de informação. Logo, é necessário saber-se o que ela é e como ocorre o transe mediúnico, para se inteirar do que se passa durante a sua prática. Não raro, quando uma pessoa presencia outra em transe e acontece algum paroxismo ou estertor, imediatamente o observador que não conhece o espiritismo taxa de fenômeno de histeria, na maioria das vezes desconhecendo o significado desta palavra.
Quando as características do fenômeno apresentam uma pessoa falando em transe, é comum que digam: é dela mesma? Afirmativa feita sem nenhum critério de avaliação, indicando o despreparo desse tipo de personalidade. Para se evitar o enxovalhamento do fenômeno mediúnico, é imprescindível selecionar-se os componentes do agrupamento de trabalho para o intercâmbio com os desencarnados. Portanto, a mediunidade tem de ser examinada para que a pessoa saiba o funcionamento dos seus mecanismos e, assim, adquira o senso de avaliação da convivência grupal, passa a conhecer de perto os demais participantes da prática mediúnica. Este é o seguro critério doutrinário. Questão 47. Qual o tempo de duração de uma prática mediúnica? O tempo ideal para a prática mediúnica é de 90 minutos, incluindo-se a preparação com as leituras doutrinárias, que, por princípio de disciplina, não devem ser alongadas. As comunicações são programadas de antemão pelos instrutores espirituais? Sempre. Mesmo quando alguns espíritos dizem que não, interessante ressaltar que as barreiras magnéticas existentes impedem a entrada no recinto da reunião de entidades não programadas. Isto no caso de uma prática mediúnica séria, com assistência disciplinada. Quando essas entidades acham que romperam a proteção magnética, é porque na verdade foi facilitado o seu ingresso no local do intercâmbio espiritual. Vamos admitir que uma pessoa seja invigilante e atrai o seu desafeto. A entrada deste é vetada, embora o indivíduo possa estabelecer uma vinculação com este espírito odiento, de ordem puramente psíquica e à distância. O médium atormentado poderá ensejá-la por meio da telementalização, o que dá margem a alguém, inadvertidamente, achar que as defesas magnéticas da reunião foram insuficientes para impedir tal ocorrência. Questão 49. As manifestações de mentores ocorrem durante a prática mediúnica com fins desobsessivos? Na parte final. Depois que se dão as comunicações para o tratamento dos sofredores, há sempre um espaço reservado para mensagens reconfortantes de entidades luminosas. O médium torna-se receptivo e aguarda. Não acontecendo nenhuma comunicação deste porte, o dirigente encarnado dos trabalhos de intercâmbio espiritual encerra a reunião. Pode ocorrer também durante esse espaço final, por interferência dos mentores, comunicações de espíritos muito perversos ou de inimigo pessoal de qualquer dos componentes do grupo. Ocasiões em que é possível se comunique paralelamente um instrutor para orientar o dirigente encarnado, no sentido de que ele conclame todo o grupo uma postura mental, compatível com as necessidades do momento, enquanto os doutrinadores são avisados do tipo de tratamento que deve ser dispensado ao espírito comunicante. Todavia, o mais comum no final é o médium ser instrumento de um mentor espiritual, que venha dar uma mensagem de alevantamento moral. Questão 50. Quantos espíritos devem manifestar-se por um mesmo médium em cada reunião? E qual deve ser o tempo de duração da incorporação? Tratando-se de um grupo com muitos médiuns atuantes, 2 comunicações são suficientes para cada sensitivo. Excepcionalmente 3. Deve-se evitar um número maior de passividades por causa do desgaste físico e psíquico do médium. O tempo ideal de uma incorporação fica entre 5 e 10 minutos. No caso de espíritos sofredores, quanto aos mentores espirituais, não há uma estipulação de tempo porque eles revigoram o medianeiro enquanto se comunicam. Dependendo do número de doutrinadores, quando houver várias comunicações simultâneas, é conveniente os demais médiuns controlarem-se até que haja um momento favorável.
Observa-se quanto a isto um fato curioso, que se dá muito na vida social. Estamos numa reunião. As pessoas estão caladas, constrangidas. Repentinamente alguém fala, outro se anima, e daí a pouco todos estão falando ao mesmo tempo, porque se quebrou a inibição. Na prática mediúnica também se dá o mesmo. No início dos trabalhos acontece aquele silêncio, até que o mais corajoso resolve começar as passividades. Os outros se estimulam, e a partir daí acontecem várias comunicações simultaneamente. Dão-se nessa ocasião dois efeitos: o psicológico de inibição, que foi quebrado, e o de contaminação, no sentido figurado da palavra. A irradiação de um comunicante por um médium afeta o sistema nervoso de outro, que se encontra na mesma faixa mental. Facilita a comunicação. O ideal é que se espere um pouco, enquanto outros médios estão na ação. Na impossibilidade de assim proceder, deve-se dar campo, porque, na hipótese de ter um bom grupo de doutrinadores, pode-se até atender até 3 comunicações simultâneas, desde que seja em tom de voz coloquial. E aqui, queridas irmãs e queridos irmãos, nós chegamos então ao nosso final, desse breve estudo. Muita luz e muita paz a todos. Fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado a todos.